Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui presente para trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. E hoje eu creio que essa palavra é para aqueles que amam a palavra de Deus, é para aqueles que têm realmente fome e sede da palavra. Então eu convido você a navegar comigo nessa reflexão de hoje, desse estudo, onde nós iremos falar sobre pessoas que estão perdidas dentro das igrejas. Na verdade, nós sabemos que não é só estarmos na igreja, mas nós iremos ver durante o transcorrer dessa mensagem algumas situações em que nem sempre o que achamos é verdadeiro. E eu escolhi, como sempre, para essa mensagem de hoje, uma passagem que está no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o versículo vai ser de 1 a 3, é muito extenso e eu não vou ler todas para ganharmos tempo, mas eu quero ler com você, se você tiver sua Bíblia aí, é Lucas 15, o versículo é de 1 a 3, que eu escolhi para meditarmos sobre hoje à noite, sobre essa mensagem, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Que palavra poderosa para nossa reflexão. Então, nós já lemos a palavra e já vamos entrar na mensagem para que nós possamos verificar, sentir e ver como nós também, a nossa situação dentro da igreja. Eu e você sabemos que Jesus ele falava através de parábolas. O Salmo 78, lá no verso 1 e 3, profetiza que o Messias abriria sua boca em parábolas, falaria de enigmas antigos e contaria história que seus pais fizeram saber. Veja que quando Jesus diz, um certo homem tinha 2 filhos, indica que essa história é verdadeira. Jesus está dando um tom de realidade na parábola que ele vai começar a contar. Certas parábolas que Jesus contava eram para dificultar o entendimento. Tinha a finalidade de ocultar de quem ele queria ocultar e revelar para quem ele queria revelar. Algumas parábolas de Jesus, nem os seus discípulos entendiam. Então, se fazia até necessário que Jesus as explicasse em particular. Aprove ao Senhor ocultar algumas parábolas aos sábios e revelar aos pequeninos na terra. A parábola começa com Jesus dentro de uma casa. Ele comia com alguns republicanos e pecadores. Do lado de fora, tinham os
escribas e fariseus que estavam criticando Jesus por ele estar reunido ali com aquele povo, com os pecadores. Jesus sai e vai contar 3 parábolas. Mas a parábola do filho pródigo é a parábola que mais Jesus destaca. Foi a parábola que Jesus mais gastou tempo falando para aqueles republicanos, para aqueles homens que estavam criticando naquela ocasião. E nós sabemos que a parábola do filho pródigo, na verdade, é a parábola de muita gente. Muita gente passou por essa mesma situação. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, ele vai mexer com o coração do povo de Israel. Aquelas pessoas que estavam ali precisavam realmente ouvir Jesus falar essas 3 parábolas. Mas Jesus vai gastar mais tempo falando sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola, na verdade, se nós prestarmos bem atenção, ela vai apontar para um perigo de estarmos na casa do Pai, dentro da igreja, obedecendo leis, cumprindo deveres, não trilhando o caminho dos pecados e ainda assim está perdido. Vamos ver também que o personagem central dessa parábola é o pai, não é o filho. A palavra filho aparece apenas 8 vezes, mas a palavra pai aparece 13 vezes. A parábola começa com pai e termina com pai. Nós iremos ver, depois você lê com mais tranquilidade o capítulo 15 de Lucas, que você vai ver que é o pai que cuidou dos filhos. É o pai que acumulou os bens, é o pai o dono da herança, é o pai que repartiu a herança, é o pai que engordou o novilho, é o pai que perdoou o filho, é o pai que concilia o filho mais velho, e o pai deu as sandálias, é o pai que deu o anel, é o pai que deu roupa nova, é o pai que deu a festa, tudo que eles tinham foi o pai que deu. A gente fala muito da rebeldia do menor, do mais novo, e da hipocrisia do maior ou do mais velho. Mas poucos falam do amor do pai, da graça do pai, do perdão do pai, do abraço do pai, da alegria do pai. Quem merece toda a honra nessa parábola é o pai, não é o filho que voltou. O pai aqui, ele representa Deus. O filho mais velho, ele representa a nação de Israel. E o filho mais novo representa os gentios. Aconteceu que um certo dia, o filho mais novo vai até o pai e diz: pai, dá-me. Olha o que ele diz: pai, dá-me. Quando ele diz dá-me, ele está dominado pelo poder do ter. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam de Deus pelo poder do ter. Uma grande parte vem para a igreja pelo poder do ter. Igrejas que só enchem quando tem campanha do ter. Oram para ter, clamam para ter, pede bênção para ter, sobe um monte para ter, se ajoelham para ter, aceitam Jesus pelo poder do ter. Mas Deus tem uma palavra para os que querem ter. Deus não nos chamou para ter, Deus nos chamou para ser. No reino de Deus, ser é melhor do que ter. Você quer ver isso? Ficar em Jerusalém, até que do alto
sejais revestido de poder e sereis as minhas testemunhas. Deus não nos deu poder para ter, Deus nos deu poder para ser. E a Bíblia diz que quando o filho pede a parte da herança dele, o pai não contestou. Ele vai até a tesouraria, pega o dinheiro e reparte os bens com os 2 filhos. O pai não foi injusto. Quando um pediu a herança, o pai deu também a parte do mais velho. Veja o seguinte, embora o Evangelho não faz o convite para ter, mas Deus também tem prazer de nos dar. Deus nos amou sem limites e deu seu único filho para nos salvar. Quem ama não troca, quem ama não vende, quem ama dá. Deus deu. Deus quer que você tenha uma boa casa, tenha um bom carro. Deus quer que você tenha uma reserva no banco. Deus quer que você se vista bem. Deus quer que você seja próspero nessa terra. O filho pródigo não errou só porque pediu a herança do pai. Na cultura judaica, o pai não poderia repartir sua herança enquanto estivesse vivo. Pedir herança enquanto o pai estivesse vivo era o mesmo que desejar a morte dele. O pai repartiu a herança porque o filho estava dominado pelo poder do ter. Ele queria ser o dono da vida dele. Era um projeto que ele já vinha alimentando há muito tempo. O pai foi justo. Ele deu a parte do mais novo, também a parte do mais velho. Os 2 receberam a herança, de forma que nenhum dos 2 poderiam mais reclamar do pai. A diferença é que o filho mais novo era um filho pródigo. Pródigo significa aquele que esbanja, é aquele que gasta em excesso, gasta até a sua juventude por coisas fúteis. Por isso ele gastou toda a herança dele. O filho mais velho guardou a herança. Só que o filho mais velho era avarento. Se pródigo é um problema, a avareza é um pecado. Ele era tão avarento que não teve coragem de matar um dos seus bezerros para receber o irmão quando voltou. Esperou o pai dar da parte dele. Jesus, nessa parábola, fala da perdição de 2 pessoas. Jesus, na verdade, está nivelando o caráter desses 2 irmãos. Jesus está nos revelando que nenhum é melhor do que o outro. Quando o filho mais novo tomou posse da sua herança, ele juntou tudo que era dele e partiu para uma terra distante. E quando a Bíblia se refere terra distante, significa cortar o laço definitivamente com a família. Ele nem sabia para onde ia. Todo filho pródigo não tem senso de direção. Por isso todo pródigo só anda por caminhos errados. O maior erro do filho pródigo foi se afastar do pai. Mas a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Tudo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Emprego que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Negócios que te afastam de Deus também não é bênção, é maldição. Amizades que te afastam de Deus não é bênção, é maldição. Os seguidores que você tem no Instagram e no Facebook, que estão tirando o teu tempo com Deus, isso não é bênção não, isso é maldição. Desfrute das bênçãos de Deus perto de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus. A Bíblia fala que depois de ter gasto tudo que esse rapaz, esse jovem tinha, veio sobre aquela nação
aquela região onde ele estava, uma crise, uma seca que causou uma grande fome naquele lugar. E esse jovem, ele começou a passar necessidade. Coisas que na vida do pai dele, ele nunca tinha passado. Tem problemas que iremos passar mesmo estando na casa do pai. Mas tem certos problemas que só vão acontecer conosco quando nos afastamos da casa de Deus. Tem muita gente sofrendo os mesmos problemas do filho pródigo porque se afastaram da casa do pai. Quer um conselho? Fique na casa do pai. Os problemas, escute isso aqui, os problemas mais difíceis que vão te cercar é quando você estiver longe da casa do pai. São os problemas mais difíceis de você resolver. A Bíblia diz que o filho acabou com toda a herança que ele tinha. Gastou sem saber o quanto ele ainda tinha. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. E eu te faço uma pergunta. Porco mora onde? No chiqueiro. Isso. Então escute essa verdade. O mundo está cheio de chiqueiros. Tudo que o mundo tem nos oferecido não passa de chiqueiro. Boate é chiqueiro. Baile funk é chiqueiro. Droga é chiqueiro. Novelas é chiqueiro. Prostituição é chiqueiro. Bebidas é chiqueiro. Tudo que é contra Deus é chiqueiro. Amém? Tem crente que trocou a oração pela malhação. Trocou Jerusalém pela fazenda. Trocou o caminho estreito pela reprise da Avenida Brasil. O casamento virou uma zorra. Trocou o culto de ensino pelo Eita Mundo Bom. Trocou o Senhor pela Senhora do Destino lá no Globoplay. Saia desse chiqueiro. Deus não te chamou para estar no meio dos porcos. Deus nos chamou para estarmos no aprisco. Nós somos ovelhas do Senhor. Enquanto o mundo nos oferece chiqueiro, Deus oferece mansões celestiais para nós. Veja que o filho não queria trabalhar mais para o pai. O pai virou um estranho para aquele jovem. Ele não queria apacentar as ovelhas do pai. Por ele não querer apacentar as ovelhas do pai, ele foi apacentar porcos. E quando tinha fome, ninguém dava nada para ele. Ele queria até comer a comida dos porcos. No mundo, ninguém dá nada para ninguém, aprenda isso. Tudo tem um preço. Mas na casa do pai, tudo é de graça. A unção é de graça. A palavra é de graça. A adoração é de graça. A salvação é de graça. O céu é de graça. Batismo com o Espírito Santo é de graça. Os dons são de graça. Glorifique o nome do Senhor, porque você já recebeu de graça todas essas coisas pela graça de Deus. A Bíblia diz que aquele filho pródigo caiu em si. Coisa boa. Olha só isso, gente. Coisa boa é quando o homem cai em si e se levanta em Deus. O filho pródigo reconheceu seus erros, as suas falhas. Em seguida ele lembrou. É só nessas horas que a gente se lembra disso, né? Quantos na casa do meu pai tem pão com fartura e eu passando fome? E eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
Eu quero chamar sua atenção para um detalhe. Observe que o filho pródigo, quando saiu da casa do pai, ele disse: dá-me. Na ida, ele queria ter. Agora, ele diz: faze-me. Na volta, ele quer ser. Viu? Aprenda isso. Mas por que será que quando ele foi para o mundo, ele queria ter e na volta ele quer ser? Hã? Interessante, né? Porque eu vou lhe dizer por quê. Porque no mundo ele sabia que a gente só vale pelo que tem. Na casa do pai, você não vale pelo dízimo que você dá, pelo carro que você tem, pela profissão que você tem ou pela roupa que você veste. Na casa do pai, na casa de Deus, você vale pelo que você é. Ele aprendeu que é melhor ser do que ter. Esse faz-me, ele tem um problema. E ele vai aparecer agora aqui. Ele está pedindo para ser igual a um dos pregados diaristas do pai. Ele quer trabalhar durante o dia e receber no final da tarde e ir embora. Era isso que ele ia pedir para o pai. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? É que ele não voltou por causa do pai. Ele voltou para ser empregado na casa do pai. Voltou por causa da fome e da necessidade. Na casa do pai tinha pão com fartura. Ele sabia disso. Quer saber de uma grande verdade? Então escute isso. O arrependimento desse filho, do filho pródigo, não foi verdadeiro. Quem se arrepende verdadeiramente, não se arrepende por causa das necessidades. Esse filho, ele não voltou totalmente arrependido. Quantas pessoas só vêm para a igreja por causa dos problemas? Quantas pessoas aceitando Jesus só por causa do pão do Pai? Voltam por aquilo que Deus pode dar. Quantas pessoas cantando por causa do pão do Pai? Quantas pessoas estão pregando nas igrejas por causa do pão do Pai? Gente que só vem para a casa do Pai quando a situação está ficando insuportável, quando ele não aguenta mais. Sirva a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na tua vida. Você percebeu que a oração desse filho não saiu do coração? Foi uma oração ensaiada. Foi algo premeditado na mente dele. Sabe como a maioria dos crentes estão fazendo? Dizem que eu só prego mensagem chicotada, mas essa mensagem é light demais já, eu estou achando. Gente, se a situação apertar, tem muita gente que diz assim, se a situação apertar, eu volto. Se a coisa ficar ruim, eu vou voltar para a igreja. Se não tiver saída, eu volto. Essa era a verdadeira intenção do filho pródigo. Era dizer para o pai, não sou digno de ser teu filho. Mas eu quero trabalhar de manhã e de tarde. E no final do dia, o Senhor me paga. E eu vou embora. Esse filho não tem compromisso com o pai. Ele tinha pensado em tudo. Achava que tudo estava dando certo. Aparentemente estava dando. Era essa a intenção dele. Mas tinha uma coisa que ele não sabia. Era que lá na frente, o amor do pai vai constranger ele a ficar. Isso ele não tinha pensado. Eu pergunto, onde é que Jesus agora, nesse momento, entra nessa história? O versículo 18 responde.
quando Jesus disse as palavras que o filho pródigo falou: levantar-me-ei, irei até meu pai. E Jesus estava dizendo para aqueles que estavam ali na frente dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus se apresenta como um único caminho que levaria a nação de Israel de volta ao Pai. E a Bíblia diz que quando de longe o pai avistou e reconheceu o filho, ele se moveu de grande compaixão. Esse texto aqui me chamou uma atenção. Uma coisa interessantíssima. Como é que o pai reconheceu o filho de longe? Ele estava irreconhecível com aquela roupa. Ele tinha saído gordo e voltou magro. Saiu com a barba feita e voltou barbado. Saiu com o cabelo cortadinho, todo bacana, e voltou cabeludo. Saiu calçado e voltou descalço. Mesmo assim, com todas essas diferenças, o pai reconheceu o filho. Oh, coisa boa, né? A pergunta é, como é que ele reconheceu o filho? Eu vou lhe dizer por quê. Ele reconheceu o filho pelo andar. Pai que é pai, reconhece o filho quando ele caminha. Salmo 139, o verso 2 e 3, Davi disse: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Aquele pai sabia o que estava passando na cabeça daquele filho. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O pai corre, abraça e beija. Era vergonhoso um ancião correr, mas ele correu. Por que era vergonhoso? Porque na cultura judaica, o ancião, ele anda, não corre. Para o pai correr, ele tinha que levantar o vestido. Isso para um judeu, principalmente o ancião, era uma desonra, uma humilhação. Mas aquele pai não se importou com isso. Porque naquele tempo a diferença da roupa do homem para uma mulher estava apenas no cinto. O cinto fazia toda a diferença. Por causa do filho que voltava e do amor do pai, ele quebrou uma tradição. Veja que a primeira coisa que o pai fez foi abraçar e beijar o filho. Por que aquele pai fez isso? Porque a lei dizia que o filho rebelde deveria ser apedrejado. Antes que o filho fosse apedrejado pelos empregados, o pai correu, abraçou e beijou. O pai beijou no rosto. Só quem recebia beijo no rosto era um sacerdote. Era como se o pai estivesse dizendo: ontem meu filho cuidava de porcos, mas a partir de hoje ele é sacerdote nessa casa. O pai imediatamente ordena: trazei depressa, corre e traz a melhor roupa. Trazei o anel, trazei as sandálias. O pai tinha guardado tudo isso para o filho quando ele voltasse. Quando o pai pede para trazer a sandália, ele estava devolvendo a filiação do filho naquela família. E por que o pai tomou essa atitude? Porque na cultura judaica, o escravo ele trabalha descalço, mas o filho ele trabalha calçado. Isso faz toda a diferença daquele que é o servo, que é o empregado, que é o escravo, para aquele que é o patrão. As sandálias significam que o pai estava dizendo: não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa o que você aprontou, você continua sendo o meu filho.
Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, é filho para sempre. Para Deus não importa o que você fez, Ele sempre vai ter uma roupa nova para você, um anel e um par de sandálias novas para te dar. A roupa nova que o Pai deu, escute isso aqui que é importante, era uma túnica talar. O Pai só tinha uma única túnica talar naquela fazenda. Sabe o que essa túnica representa? A túnica da primogenitura. O primogênito era o mais velho, que recebeu a maior parte da herança. Ele recebeu 60%. Só que quando o filho põe aquela túnica, ele passa a ser o primogênito daquela família. A partir daquele momento, o filho pródigo passou a ser o primeiro. Podemos até achar que o pai estivesse errado tomando essa atitude, mas a palavra de Deus diz: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E o anel que o filho recebeu, esse anel simbolizava que a partir daquele dia, quem mandava ali era o filho mais novo. Em seguida o pai manda matar o bezerro cevado. Parecia que tudo estava bem, tudo estava correndo às mil maravilhas. Mas quando o filho mais velho retorna do campo, ele ouve a música e as danças. Na cultura judaica, por que o pai mandou ter música? É porque no judaísmo, a música ela é um convite para que todos participem da festa. Você não vai, o judeu não vai de porta em porta entregando convite. Ele chama, nem iria de um por um empregado chamar para ir até a festa. Ele não, ele manda tocar música e todos poderiam participar daquela festa. E quando o filho mais velho chegou ali perto, ele pergunta do empregado o que era aquilo. Aí o empregado responde: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque ele chegou aqui são e salvo. Ele chegou com saúde. E a Bíblia diz que aquele filho mais velho se indignou e não quis entrar. A primeira coisa que vemos aqui era que aquele filho mais velho, ou o irmão mais velho, era um invejoso. Invejoso não gosta de alegria quando o parabéns não é para ele. Invejoso não gosta de homenagem quando a homenagem não é para ele. O invejoso não é aquele que quer ter o que você tem. Ele não quer que você tenha o que ele tem. Amém? O versículo 29 diz que o pai procurava pelo filho mais velho. Sabe por que o pai foi procurar o filho mais velho? Porque o filho mais velho, tendo a maior parte, tendo tudo que ele tinha naquela fazenda, ele também estava perdido. O filho mais novo era a ovelha que se perdeu lá fora. E o filho mais velho é a dracma que se perdeu dentro da casa. Amém? Tem gente que se perde lá fora. Tem gente que se perde dentro da igreja. Quem se perde dentro da igreja é pior do que se perde lá fora. Ovelha perdida tem instinto, que se perdeu e sabe que tem que voltar. A dracma que se perdeu dentro da casa, ela não sabia que estava perdida. Sabe por que o filho pródigo se perdeu? Pode parecer estranho o que eu vou falar. Mas ele se perdeu porque se cansou da casa do pai. Tem gente que cansou de ir para a igreja.
Cansou de ir para as campanhas quando tem. Cansou de ir para as vigílias. Cansou de ir para os cultos de doutrina. Cansou de adorar. Cansou de dizimar. Quem se cansa do que é certo na casa de Deus vai afundar na lama da incerteza. Pode escrever isso aí. Esse pródigo queria viver e imitar as pessoas do mundo. Em vez de você imitar as pessoas do mundo, imite José. Imite Daniel, imite Samuel. Quando o filho mais velho disse para o pai, há tantos anos que te sirvo, ele está demonstrando uma mentalidade de escravo. A mentalidade do mais novo é de filho. Ele chama por 5 vezes o pai de pai. Eu me lembro agora que a Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada na vida desse jovem, desse senhor. A mesma arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Deus abençoou, Deus encheu, Deus prosperou, Deus renovou. Tem crente que está com a arca na casa dele 20 anos, mas não aconteceu nada, porque ele não ora, porque ele não sente mais a presença de Deus, não fala com Deus, ele não louva, não dá glória. Eu pergunto, o que essa arca que está na tua casa já fez na tua vida? Ela não é culpada porque nada aconteceu. O que é que ela já fez no teu ministério? Se nada aconteceu, a culpa é sua. É sua. O mais interessante é que o filho mais velho diz: eu nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito. Esse filho, olha só esse filho é interesseiro. Ele trabalhava para o pai, é verdade, mas não tirava o olho do cabrito. O que tem de gente na igreja de olho no cabrito. Meu Deus, faz as coisas na igreja, mas está de olho no microfone. Prega, uma vez lá outra, dá uma palavra, mas ele está de olho na cadeira. Pregam nas igrejas, mas o olho está na oferta desses itinerantes. Eles pregam nas igrejas, mas o olho dele, que é interesseiro, está nas ofertas. Enquanto eles brigam pelo microfone, brigam pela cadeira, pela posição, Deus não, ele tem um novilho cevado para você. Às vezes eu fico me perguntando, para que aquele filho mais velho queria um cabrito? Porque ele disse para o pai: tu nunca me deste um cabrito. Por que será que ele queria um cabrito? Eu vou arriscar responder por ele. Ele queria o cabrito para se alegrar com os amigos dele. Com o pai dele, ele não quis se alegrar. Com o irmão dele, ele não quis se alegrar. Mas quem sabe, ele iria se alegrar na festa dos amigos. Ele mataria aquele cabrito, ia ficar feliz. Sabe por que ele questiona sobre esse cabrito? Ele queria que o pai tivesse dado um cabrito para ele fazer a festa com os amigos dele quando o irmão saiu de casa. Se o pai tivesse oferecido um cabrito, uma ovelha para esse filho mais velho, ele tinha matado e tinha chamado os amigos para celebrar a ida do irmão mais novo. Ele ia comemorar a queda do seu irmão. Você sabia que na igreja também é assim? Infelizmente tem gente na igreja que quando um cai, o outro se alegra. Não sei se você já viu isso. Quando um cai, o outro comemora. O que choca é quando esse filho mais velho diz:
Vindo, porém, esse teu filho, ele está dizendo, tu é meu pai, mas esse aí não é meu irmão, não. O lado hipócrita dele agora apareceu. E a Bíblia diz que quem ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, hipócrita, está em trevas e o amor do Pai não está nele. O caráter desse filho mais velho mostra também que ele é um caluniador. Veja o que ele diz. Esse teu filho gastou com as meretrizes, com as prostitutas, nas orgias. E eu pergunto, como é que ele sabia? A intenção dele era de difamar o irmão. Ele fez um julgamento precipitado. Na verdade, ele está revelando o que estava dentro dele. Tem gente que é depravado e pensa que o outro também é. Tem gente que é mau caráter e pensa que o outro também é. Tem mais. Uma festa como a do pai demora para ser organizada. E onde é que ele estava que chegou tão tarde? Será se ele realmente veio só do campo? Ou quem garante que ele não estava com os amigos numa mesa de bar? Você já pensou que pode existir um outro motivo para que o filho pródigo tenha ido embora? Eu estive pensando nisso aí. Então eu pensei também, como filho pródigo, não como sendo filho pródigo, mas como o pensamento daquele filho. Se eu tivesse um irmão mentiroso, se eu tivesse um irmão caluniador, se meu irmão fosse um difamador, invejoso, perseguidor, eu também ia embora. Eu ia. O que tem de gente saindo da igreja por causa de um irmão? O que tem de gente na igreja mandando o outro irmão para o inferno? O que tem de irmão saindo da igreja por causa de perseguição? Por causa de difamação? Mas eu tenho uma notícia para você. Pare de olhar para esse irmão e olhe para o Pai. Olhe para o Senhor. A lição que aprendemos com essa parábola é: ainda há tempo para recomeçar. Existe um caminho de volta. Na vida, tem caminhos de ida e de volta. A volta nem sempre é fácil, mas é possível. Nunca é tarde para qualquer um de nós retrocedermos. Mas aprenda uma coisa: só quem volta é quem aprendeu a lição. Só volta quem refletiu. Só volta quem olhou os seus erros. Quem foi curado. Só volta quem quebrou o seu orgulho. Deuteronômio 5,16, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor te dá. Aprenda a valorizar teu pai e a tua mãe, a tua família. Qual é a lição que podemos aprender com essa parábola? Que lição eu posso aprender trazendo ela para os nossos dias? Acredite, se quiser, mas daquele tempo para cá não mudou nada. Agora chegou a hora da onça beber água. Nós, como povo ocidental, gostamos de homenagear os nossos pais quando morrem, não é verdade? Tem filhos que mandam a coroa de flores mais bonita para o velório. Mas quando eles eram vivos,
Esses pais nunca receberam uma flor. Tem filhos que nunca deram uma roupa de marca para o pai. Mas quando ele morre, eles compram o melhor caixão. Para quê? Para quê, eu pergunto? Tem filhos que nunca levou um pai para um restaurante, para uma pizzaria. Só leva os amigos. Tem filho que nunca se acordou cedo para tomar café com os pais. Mas quando a mãe morre, sente saudade dos petiscos dela. Tem filho que todos os anos do dia dos finados enche a sepultura de velas, mas nunca acenderam uma vela no dia do aniversário deles. Nunca apagaram uma vela sequer. Tem filho que choram quando os pais morrem. Ah, isso a gente vê muito. Choram, Choram, mas não é de tristeza, é de remorso. Honre hoje, honre agora, honre enquanto estão vivos. Alguns podem dizer, meu pai é cachaceiro, mas é seu pai. Minha mãe é nervosa, é muito nervosa, mas é sua mãe. Eu tenho vergonha do meu pai, porque ele chama muito palavrão, mas é seu pai. Honrar os pais não é concordar com o jeito deles, com a vida deles. Honrar os pais é mostrar que eles ainda são importantes para você. Honrar é dar valor a eles. Honrar os pais é reconhecer a autoridade deles. Honrar os pais é ter respeito por eles. Honrar pai e mãe é uma lei de Deus, é uma ordem, cumpra! A tua consciência um dia vai te julgar sobre isso. Deus não vai ignorar nenhum ato que você fez a seus pais. Semeie agora. Tem filho que joga os pais nos asilos para não ouvir os conselhos deles. Tempo bom era quando os filhos pediam a bênção dos pais ajoelhados. Os filhos eram mais bondosos com os pais. Infelizmente, hoje tem filho que nem visitam mais os pais. A família dele é só a esposa e os filhos. Tem gente, tem filhos, que na primeira oportunidade que der, jogam os pais nos asilos e nem visitam. Eu conheço algumas histórias. Nem vão lá. Nem no Natal eles aparecem lá. Ano Novo, no aniversário, o pai fica jogado lá. Deus vai te pegar. Essa é a grande verdade dos nossos dias. O que os filhos estão fazendo com o pai, com os pais. Eu sei que isso não é regra geral, mas existe muito desses casos nos dias de hoje. Na verdade, eu, quando leio essa parábola, eu aprendo uma coisa também muito importante. Não adianta estarmos na igreja se o nosso coração está cheio de amarguras. Se o nosso coração, escute isso, se o nosso coração não existe agenda para o perdão, para o amor, para a misericórdia, de que adianta estarmos na igreja se não temos comunhão com o Pai, se não obedecemos o Pai, se não temos intimidade com o Pai, se dentro de nós o veneno da mágoa não sai. Meu Deus, é muita.
Existe muita maldade de filhos contra os pais nos dias de hoje. É importante eu dizer essas coisas. Eu sei que às vezes fica chato, muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas isso é bom. Porque às vezes a gente precisa ser confrontado. E a palavra de Deus, ela não vem para dar massagem em ninguém não, ela vem para confrontar mesmo. Mas se isso não está dentro de mim, se eu não vivo essas coisas, então não tem por que eu me importar. Mas eu posso também estar ouvindo isso aí e até melhorar ainda mais. Eu aprendo também aqui que Deus está revelando nessa parábola que enquanto o novilho estava vivo, o filho pródigo estava morto. Mas quando o novilho morreu, que o pai mandou matar, o filho pródigo reviveu. Eu vou repetir para você não esquecer. Enquanto o novilho estava vivo, o filho pródigo estava morto. Mas quando o novilho morreu, o filho pródigo reviveu. Porque para você viver, um dia, alguém, 2000 anos atrás, teve que morrer por você. Quem estava querendo se desviar, não vai mais se desviar. Quem estava querendo parar, não vai mais parar. Quem estava querendo ir para o mundo, não vai mais para o mundo. Sabe por quê? Porque a ovelha que estava perdida foi achada. A dracma que estava perdida também foi achada. Quem estava perdido na casa do Pai, hoje à noite foi achado pelo Pai. Você crê nisso? Se você estava perdido, hoje o Pai te achou. Veja que o mesmo pai que abraçou o filho que voltou, saiu para conciliar o filho revoltado. O filho pródigo, com o coração quebrantado, entrou para festejar com a sua restauração. O outro ficou do lado de fora, porque estava perdido. Ele não quis entrar. Perdido porque o coração dele continuava endurecido. Enquanto o seu coração estiver endurecido, você vai continuar perdido na casa de Deus. Enquanto você não mudar o teu caráter, enquanto o Pai não deixa, enquanto você não deixar Deus te transformar, trabalhar, fazer terminar boa obra que Ele começou na tua vida, você vai continuar perdido. Muita gente está perdida das igrejas e nem sabe que estão perdidos. É rancoroso, tem inveja. Olha para as pessoas de alto e baixo como se estivesse analisando como aquilo fosse uma pessoa indiferente. Ele é teu irmão na igreja, meu irmão. A pergunta final que eu quero fazer para você nessa noite, é que eu já estou terminando mesmo. Qual desses dois nós somos parecidos hoje? Analise direito. Você não precisa me responder. Qual desses dois? E eu vou me pôr também no lugar. Qual desses dois nós somos parecidos? Porque tem momentos que a gente age como filho pródigo. Tem momentos que a gente age também como o filho mais velho. A vida é assim, a vida espiritual não é moleza. Você tem que perseverar, você tem que estar firme. É por isso que Paulo diz, congrega, porque lá você vai ver a palavra de Deus, você vai se fortalecer. É isso, meu irmão. É isso que essa mensagem queria trazer hoje à noite.
Pessoas que estão perdidas dentro das igrejas e não sabem. Aqueles que saíram, a gente sabe que estão perdidos lá fora. Mas o importante é que tem gente perdida dentro da igreja. Está na hora de você fazer uma reflexão e saber como é que tua vida espiritual está. Deus está te convidando para entrar nessa festa. E quando alguém se reconcilia com o Pai, a Bíblia diz que tem festa no céu. Quem sabe hoje, você que vai um dia ouvir essa mensagem, você vai se reconciliar com Deus, com o Pai, e haverá festa no céu, por causa que você voltou. Ele quer que você se alegre junto com Ele. Eu vou repetir, Deus quer que você se alegre junto com Ele. E também com aqueles que estavam lá fora, mas voltaram para a casa do Pai. Esse é o importante. Se levantou, teve forças e voltou. E o Pai estava de braços abertos para receber aquele filho. Assim é Deus na nossa vida. É Deus que está esperando alguns que estão perdidos, que venha se reconciliar, que venha renovar a sua vida espiritual. E aqueles que estão fora, que vão voltar. E Deus também se alegra com aqueles que estão dentro, que renovam a sua vida espiritual, e com aqueles que voltam. Deus tem motivo suficiente para se alegrar com essas pessoas, quando há um arrependimento verdadeiro. Deus sabe que só se arrepende quando o coração grita mais alto, quando você chorar, quando você sentir a falta da casa do Pai. Aí você volta. Amém, irmãos? Eu acho que eu estou terminando. Vai já terminar o meu tempo. Eu quero orar por você que está nesse momento me ouvindo. Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós ouvimos, Senhor, a Tua mensagem dessa noite. Meu Deus, que aqueles que estão, Senhor, perdidos na Tua casa, aqueles que saíram, Senhor, mas têm vontade de voltar, Senhor, vai agora no encalço deles, Senhor. Faz com que eles tenham realmente vontade, toca no coração deles, que mesmo endurecido, Senhor, mesmo que esteja um coração de pedra, mas que ele sinta a vontade de voltar para a casa do Pai, para que ele possa receber a bênção, para que ele possa viver as maravilhas do Teu reino que Tu tens ainda nessa terra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. E eu Te agradeço desde agora, Senhor, que Tu possas tocar na vida dessas pessoas, Senhor, que precisam de Ti, que precisam se fortalecer, que precisa a alegria voltar na vida deles. Mas só voltam, Senhor, se estiver na Tua presença. E eu creio, meu Deus, que a minha oração está sendo atendida. Que Tu vais, Senhor, ao encontro dessas pessoas. Que Tu vais, Senhor, buscar cada um. E aqueles que querem voltar, Senhor, Tu está lá, esperando de braços abertos. Que Tu tenha um novilho cevado para entregar para eles. As bênçãos, Senhor, estão esperando por eles. As maravilhas do Teu reino estão esperando por eles. Toca, Senhor. Que eles possam, Senhor, voltar com alegria. Que eles possam, meu Deus, receber esse convite de Ti e dizer: eu vou voltar e muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus, fica com Deus.
Amém? Povo de Deus, que Deus está contigo, que Deus te abençoe grandemente. O Senhor é contigo. Amém. Amém. Glória.